campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, é com muita alegria no nosso coração que apresentamos mais uma obra para as nossas reflexões diárias no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, no YouTube. Bênção de Paz, da consagrada parceria espiritual, o médium Francisco Cândido Xavier e o seu mentor espiritual, Emmanuel. Nesse livro maravilhoso, Emmanuel irá se inspirar em textos evangélicos, nas cartas de Paulo, de João, Tiago, e vai nos levar a profundas reflexões acerca do nosso comportamento, das nossas decisões, o que nós estamos fazendo com toda a tecnologia atual, a tecnologia da informação, a internet e tudo aquilo que a ciência nos possibilita com novas e novas descobertas a cada dia. Emmanuel, já na década de 70 do século passado, preocupado com a situação que iríamos enfrentar, as situações difíceis no nosso planeta, a par de todas as descobertas, mas ainda o uso para guerras, para disseminação de informações falsas, para disseminação de fofocas, notícias negativas, enfim, que geram tumulto, que geram pesar, que geram muita dor e muito sofrimento. O objetivo dessa obra é um alerta, é um convite à renovação, independentemente da época em que estivermos vivendo. Ele é um convite para aqueles que buscam o Divino Mestre, que buscam no Divino Mestre, em Jesus, a estrada da própria libertação. Então, Emmanuel nos mostra por quais veredas as epístolas de Paulo de Tarso e textos do Evangelho nos levam a Jesus. É uma obra maravilhosa, requer de nós muita reflexão, uma leitura muito séria, muito comprometida. Certamente é um roteiro de libertação, é um roteiro que a Boa Nova nos oferece para nos auxiliar no nosso dia a dia. Como prefácio, Emmanuel vai colocar uma prece de limiar. O que é limiar? Então, limiar dentro de um contexto espiritual, né, pode ser interpretada como um momento de transição, de passagem, início do novo ciclo de vida. Início do novo ciclo de vida. Nós vamos entender que o Emmanuel se baseia num momento de grandes descobertas científicas que estavam iniciando na década de 70 do século passado. Então, é o homem tecnológico a partir daquele momento. Por isso, prece de limiar. Anotamos aqui alguns tópicos muito importantes antes de lermos essa prece, que é muito significativa, que esse prefácio é uma oração dirigida a Jesus, reconhecendo os avanços da inteligência e da ciência na Terra, mas também destacando a necessidade de equilíbrio espiritual e paz. Quer dizer, concomitantemente com todas as descobertas, não podemos andar distraídos da necessidade de buscar o equilíbrio espiritual e a paz nos nossos corações. O texto reconhece as conquistas científicas e tecnológicas, mas também sublinha que, apesar desses progressos, as necessidades espirituais e emocionais são igualmente importantes.
A prece pede bênçãos para que a ciência e a tecnologia sejam usadas para o bem, promovendo harmonia e amor entre as pessoas, em vez do ódio e do egoísmo. O prefácio é uma reflexão sobre a importância de buscar não apenas o progresso material, mas também o desenvolvimento espiritual e emocional, sob a orientação e a proteção de Jesus. E não somente o prefácio. Em todos os textos, os 60 capítulos que nós vamos encontrar nessa obra maravilhosa, tratam exatamente, no fundo, desse mesmo objetivo, o desenvolvimento espiritual e emocional sob a inspiração e a orientação do Mestre Jesus. Então vamos à prece de limiar. Senhor Jesus, laureada pelos avanços da inteligência, a Terra se engalana nos cimos da evolução. A ciência investiga e alcança as entranhas do mundo físico e os escaninhos do mundo mental. Estudos, pesquisas, experiências e descobertas desnudam a vida planetária e propõem soluções justas aos problemas da forma. Entretanto, Senhor, na retaguarda dessa legião de brilhantes valores do cérebro, arrasta-se o comboio das necessidades espirituais. Do campo de trabalho em que se agitam os militantes menores da renovação, falamos nós também, invocando-te a bênção, porque necessitamos da máquina e do cálculo que nos descansem os braços, mas precisamos igualmente, e mais ainda, do equilíbrio e da paz que nos asserenem os corações. Em tudo te reconhecemos a mão bendita, orientando-nos para o bem. Sob a tua proteção, conseguimos vasculhar ingredientes da lua. No entanto, te rogamos auxílio a fim de aprendermos contigo a dirigir o coração de nossos vizinhos, a atingir o coração de nossos vizinhos, com a tua bondade que nos deseja a isenção do sofrimento. Temos o socorro da anestesia para atravessar a esfogueada ponte da enfermidade. Mas te suplicamos apoio, a fim de que saibamos perdoar e esquecer todo o mal, libertando-nos da dolorosa penalogia da culpa. Com a tua supervisão, encontramos recursos para transmitir a voz e a imagem a longas distâncias. Todavia, te imploramos força para criar o pensamento e a palavra, edificantes que nos assegurem a felicidade e a paz uns com os outros. Com a tua direção, dominamos largas faixas de energia da natureza. No entanto, te solicitamos amparo, a fim de que não venhamos a utilizá-las em louvor do ódio e do egoísmo, e sim para a maior extensão do teu reino de harmonia e de amor entre as criaturas. Senhor, deixa-nos escutar-te ainda, o Verbo que vara a muralha dos séculos e ensina-nos a discernir o bem do mal, para que o mal não nos arrase os tesouros da vida e do tempo. Tão somente contigo encontraremos a estrada da nossa própria libertação. Nos cipoais fulgurantes da frase trajada em louros de superfície, com que se pretende hoje, em muitos setores da terra, afundar-nos o coração nas trevas do materialismo destruidor. É por isso que oramos no limiar desse livro, rogando-te inspiração e luz para o necessário entendimento de teus ensinos. E assim procedemos, Senhor Jesus, porque todos nós, os filhos da terra, precisamos de ti. Emmanuel, Uberaba, 26 de fevereiro de 1900
171. Há uma nota no rodapé, nota do médium, no caso o médium Francisco Cândido Xavier, onde ele vai nos dizer que a estrutura de todos os capítulos desse volume, com a fixação e organização dos assuntos, foi levada a efeito pelo autor espiritual, pelo próprio Emmanuel. Esperamos que os irmãos gostem de estar conosco nesses 60 capítulos que teremos nas reflexões diárias a partir de agora no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier no YouTube. Que todos possam se juntar a nós nessas reflexões que são muito profundas e que elas sejam muito valiosas aos nossos corações, ao nosso entendimento, a nós como espíritos imortais. Que possamos estar, sim, preparados para usar da melhor maneira possível toda a tecnologia, tudo aquilo que a ciência coloca às nossas mãos a cada dia, mas sempre com respeito, sempre com dignidade, sempre lembrando do compromisso que assumimos com Jesus, de nos amarmos uns aos outros, como Ele nos ensinou a amar. Que Ele nos abençoe os passos, nos ilumine o caminho e nos dê forças de sustentação sempre. Muito obrigado. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site